eles também dilatam as veias, e aí o fluxo passa e evita a congestão e evita o edema. Ok? Muito bem. Os IECAS. O que justifica a gente usar um IECA para hipertensão? É porque usando um IECA, eu vou bloquear a enzima que faz a conversão de angio 1 para angio 2. Eu bloqueando a formação de angio 2, eu deixo de ter ação no receptor AT1, certo? E o AT1, ele faz o quê? Ele faz vasoconstricção, ele faz a remodelagem arterial, cardíaca, ele estimula a retenção de sódio, ele estimula a liberação de aldosterona. Tudo isso é ação hipertensiva, ok? Então, eu bloqueando a ECA, eu perco a angio 2, eu perco todos esses efeitos. Ótimo. Só aí já dá um bom efeito anti-hipertensivo. Mas, além disso, quando eu inibo a conversão da angio 1 para angio 2, eu sobra mais angio 1. Automaticamente ocorre mais a conversão de angio 1 para angio 1,7. E a angio 1,7 age nos receptores AT1,7, que são receptores vasodilatadores, receptores que evitam a remodelagem. Tá? Então, eu somo esses dois efeitos antihipertensivos. Ok? Por isso que os IECAs são tão bons como antihipertensivos. Tudo bem, gente? Agora, por que o IECA pode dar tosse? O IECA, ele pode dar tosse, porque a hora que eu bloqueio a ECA, eu inibo a conversão de anjo 1 para anjo 2, mas eu bloqueio a degradação da bradicinina. E a bradicinina é vasodilatadora. Bem, a ECA, ela está em grande concentração a nível de endotélio vascular. E o pulmão, então, acaba sendo rico em ECA. Quando eu bloqueio a ECA pulmonar, eu vou ter uma sobra muito grande de bradicinina, porque eu não estou degradando, eu não estou metabolizando. E esse aumento de bradicinina a nível pulmonar vai levar a uma vasodilatação. E essa vasodilatação, a congestão, e aí o reflexo de tosse. Então, por isso que os IECAs podem provocar tosse. Beleza? Muito bem. O BRA. O BRA é um fármaco que é um bloqueador do receptor de angiotensina. Que receptor? O AT1. Ele bloqueia AT1. Ele bloqueando AT1, ele vai ter o mesmo efeito do IECA, que não deixa ter a formação da angio 2 e a angio 2 não age também em AT1. Então, ele bloqueando AT1, a angio 2 não se liga ao AT1. A angio 2 não se ligando, ela vai se converter também em angio 1,7. Então, ao bloquear o AT1, eu passo a ter aumento da ação do AT1,7. A mesma coisa, certo? Por isso que o BRA também é um excelente antihipertensivo. Tudo bem? Agora, por que o BRA
não provoca a tosse? Porque o BRA bloqueia o receptor, mas a enzima ECA continua ativa, continua dando origem a angio 2 e continua degradando a bradicinina. Ok? Beleza? Insuficiência cardíaca. Professor, Gente, oi. tem alguma coisa que dá para fazer contra essa tosse? É porque, tipo, sei lá, a gente que usa muito esses remédios que provocam a tosse, né? Que inibem A o ECA. nosso lado da bradicina. Tem alguma coisa para fazer para Bom, evitar essa tosse? se o paciente tiver muita tosse a ponto de incomodar muito, né? A alternativa é substituir o IECA pelo BRA. Ok? Tá. Substituir. Professor, Oi. quando a gente fez um estudo clínico sobre esse tema, eu li um artigo que, por exemplo, o captopril, ele não dá tosse. Tem essa diferença entre os fármacos, de um dá tosse e o outro não? Não, olha, eu não sei que artigo é esse, tá? Mas o captopril pode dar tosse, sim. Então Pode não dar. tem diferença. Então todos os Não. IECAs têm a mesma porcentagem de chance de dar tosse. Todos os IECAs, eles podem dar tosse, tá? O captopril, até a estimativa dele é até 10% dos pacientes. Pode dar sim. Ok? Ok. Muito bem. A insuficiência, gente, eu pedi para vocês terem como base aqueles dois mecanismos compensatórios. Um é a atividade simpática e o outro é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? A insuficiência em si, tá? Você pode contornar as manifestações e levando. O que vai prejudicar mais o paciente insuficiente são essas manifestações, esses efeitos compensatórios que a gente chama, né? Atividade simpática e atividade do sistema renina-angiotensina. Muito bem. Quando você tem o início, né, da insuficiência, a gente hoje se usa aí, você pode usar o bloqueador beta, você pode usar o IECA, né, que a gente usa muito, para insuficiência cardíaca. Por quê? Porque você usando o captopril, por exemplo, que é o recomendado, né, de primeira você já está bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E com isso, tá, você também vai diminuir a atividade simpática. Ao usar esses fármacos, você retirando a angiotensina 2 e aldosterona do jogo, você já melhora muito esse paciente. E por quê? Porque vocês vão lá ver na nossa aula, né? Tá lá as ações da angiotensina 2 e da aldosterona. A angiotensina 2 é vasoconstritora, ela retém sódio, ela gera remodelamento cardíaco, vascular, e tudo isso é prejudicial, porque isso tudo vai aumentar a pressão, vai aumentar
o trabalho cardíaco e vai, obviamente, aumentar mais ainda o esforço cardíaco. Sem falar que a angiotensina, ela estimula a liberação de aldosterona e tanto a anjo 2, mas principalmente a aldosterona, elas são também indutoras de fibroblastos, né? E à medida que o paciente está insuficiente e começa a ter um esforço cardíaco, começa a ter o remodelamento cardíaco, você pode ter morte de células cardíacas. E essas células, elas serão substituídas por fibroblastos, pelo estímulo da aldosterona e da angiotensina 2. E isso, então, vai estimulando um tecido fibroso, o coração. Isso é extremamente prejudicial. Então, por isso que a gente visa, em primeira mão, bloquear a atividade desse sistema e bloquear a atividade simpática, né? Por isso que também pode-se usar o bloqueador beta para diminuir a atividade cardíaca. Porque quando se tem um estímulo aumentado do simpático a nível cardíaco, você passa a ter a dessensibilização de receptores beta-1. Então, você perde o beta-1. Ao bloquear os receptores beta, você passa o quê? A sensibilizar os receptores. Então, você passa a aumentar os receptores beta-1. E junto com isso vem toda aquela maquinaria que eu falei para vocês, aumento de cálcio e tal. Então, por isso que a gente precisa usar o bloqueio desses dois sistemas, o simpático e a aldosterona. Ok? Bom, quando esse paciente vai evoluindo, a insuficiência vai aumentando, você precisa também de um reforço na força de contração cardíaca. Aí que a gente entra com os digitálicos, né? A digoxina. E o que o digitálico faz? O digitálico, ele é um bloqueador de bomba de sódio e potássio. Ele bloqueia a bomba. Ao bloquear a bomba de sódio e potássio, ele vai fazer com que você segure sódio dentro da fibra, e esse aumento de sódio dentro da fibra vai aumentar a liberação e a troca por cálcio. Então, você vai aumentar a disponibilidade de cálcio para a fibra cardíaca. E aí é o cálcio que dá a força de contratividade cardíaca. Ok? Então, é desse modo que o digitálico age, tá? É bloqueando a bomba de sódio e potássio, aumentando a oferta de sódio dentro da fibra para aumentar a oferta de cálcio. Beleza? O digitálico, ele pode provocar bradicardia, tá? Pode provocar bradicardia. Por que ele gera bradicardia? Porque o digitálico, ele se impregna no nervo vago. E o nervo vago é um nervo parasimpático, né? E aí, estimulando esse nervo, você vai acabar tendo bradicardia. Ok? E o digitálico, por aumentar também a força de contração, aumenta também o consumo de oxigênio. Beleza? Digestório. Gente, por que usamos hidróxido de alumínio associado a hidróxido
de magnésio? Hã? Por que nos hidróxidos como antiácido? Porque o hidróxido de magnésio tem um efeito laxante e o hidróxido de alumínio tem um efeito constipante. Então, vocês, ao associar, acaba um neutralizando o efeito do outro. Ok? Por isso que se usa. Muito bem. Os antiácidos... Oi. Professor, perdão. Esses dois Perdão. associados em mesma dose, tudo em mesma quantidade. Isso já vem preparado, né? Ah, tá. Já vem pronto, tá? Os antiácidos que a gente encontra no comércio, a grande maioria, principalmente em suspensão, ele já vem associado, hidróxido de magnésio e alumínio junto. Legal, entendi. Tá? E alguns deles você vai ver lá que tem um plus, né? E esse plus é dimeticona ou simeticona, que é uma substância antiflatulenta, tá? Antiflatulenta. Porque esses gases, eles acabam... esses hidróxidos acabam também produzindo bastante gases. Então, por isso que se usa a dimeticona para não deixar formar os flatos. Ok? Mas, professor, esses dois hidróxidos, né, que usa junto, qual que é o ponto, tipo, do uso? Porque, tipo, um tem efeito laxante, um tem efeito constipante, tipo, um não anula o outro? Sim. Então, pra que eu vou usar isso? Eu buguei. Oi? Eu buguei, porque o que eu faço com isso, já que um anula o outro? Ué, pra você nem ficar constipado, nem ficar com o Você intestino solto. com diarreia. É, pra você entrar no equilíbrio. A modulação. Um modula o outro. Você está usando ele para combater o excesso de ácido, azia. E usa-se os dois juntos para você não ter nem a constipação e nem a diarreia. João Vitor? Tô processando, calma. É porque, tipo, não sei, não faz sentido. Porque, assim, tipo, a gente tá falando de um excesso de ácido ali. Tipo, não era mais fácil, sei lá, só tomar alguma coisa pra alcalinizar o lugar, sei lá. Ué, Jesus Cristo, mas e o que esses hidróxidos fazem? O bagulho lá do laxante da constipação, não é? Mas isso não entra, mas isso não entra como uma ação do fármaco, é uma consequência dele, não é, professor? Ah, Não é um tá. efeito adverso, né? Exatamente. Agora eu entendi. O ponto não é ele ter É esse uma negócio, é o que acontece. contra-indicação. É o que acontece porque você usa ele, não é algo que você É um pode efeito controlar. colateral. Ah, tá. Eu achei que era o ponto do remédio. Agora eu entendi. Não. Valeu. O foco dele é uma base, a neutralizar o ácido. Só que Ah, eles tá. têm esses efeitos colaterais. Então, usa-se os dois juntos para evitar esses efeitos. Não, entendi. Entendi. Valeu, professor. Muito bem. Os anti-H2, gente, nem vou mencionar que isso aí a gente nem está usando mais. O importante é o inibidor de bomba de prótons, né? O omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, tudo mais. Evidentemente, eles agem lá inibindo a bomba, tal. O que nós temos que saber? Por que eu tenho que administrar em jejum? Muita gente confunde isso. Esses fármacos, eles precisam ser absorvidos para serem ativados pelo ácido da célula parietal.
ele não pode ser ativado pelo ácido do estômago. Porque se ele for ativado pelo ácido do estômago antes de ser absorvido, ele não consegue mais ser absorvido. Ele não chega, então, na célula. Ok? Então, eu preciso fazer com que ele passe pelo estômago, ele não entre em contato com o ácido e ele seja absorvido no duodeno, onde o pH é alcalino. Como é que eu faço isso? Eu faço ele dentro de uma cápsula, que eu chamo cápsula entérica ou cápsula ácido resistente. Então, ele tem uma proteção. Essa proteção não solubiliza em meio ácido, só solubiliza em meio alcalino. Ok? Então, para mim ter certeza que esse revestimento não vai solubilizar no estômago, eu faço a administração num horário em que eu tenho certeza que o pH do estômago está ácido. E o único horário que eu tenho certeza disso é em jejum. Por isso que eu faço uso dele em jejum. Ok? Entenderam o porquê que eu uso ele em jejum? Sim. Muito bem. E por que que eu uso apenas uma vez ao dia e não duas, três, duas vezes como muitos médicos Prof, prescrevem? Oi. você pode repetir por que em jejum, por favor? Porque esse medicamento, ele não pode entrar em contato com ácido gástrico, porque senão ele não consegue ser absorvido. Então, ele é feito com um revestimento que não solubiliza em meio ácido. Então, se ele não solubiliza em meio ácido, ele protege o fármaco do pH ácido do estômago. Ele passa pelo estômago sem solubilizar e vai ser liberado somente no duodeno. Então, mas para que isso aconteça, o pH do estômago tem que estar ácido. E a única hora que o pH do estômago está ácido é em jejum. Ok, Yasmin? Tranquilo, obrigada, prof. Agora, por que que eu não posso, quer dizer, eu não preciso usar duas vezes? Porque esses fármacos, ao inibirem a bomba, eles inibem a bomba de forma irreversível. Irreversível. Uma vez inibida a bomba, ela não volta mais a funcionar. Aí a célula parietal, ela vai precisar replicar, através do seu DNA, uma outra bomba. E essa replicação de bomba leva de 18 a 36 horas. 18 a 36 horas. Então, se eu ficar dando esses remédios de 12 em 12, não há necessidade alguma, que 12 horas eu não tenho bomba ainda para ser inibida. Então, basta uma única administração diária. Ok? Ok. Beleza? Beleza. Por quê? Por que não? Como que a H. pylori sobrevive ao meio ácido? Ela sobrevive no estômago. Porque a H. pylori tem uma enzima, né? A urease, que converte ureia em amônia. E essa amônia, ela é tamponada
formando hidróxido de amônia. E esse hidróxido de amônia é uma base forte que acaba protegendo a bactéria do ácido gástrico. Por isso que ela sobrevive no meio ácido. Ok? Beleza? Beleza. Ah, tireoide. Tireoide. A tireoide, hormônio T3, o T4, o TSH, né? Esses hormônios são importantes. Como é que funciona o controle fisiológico do estímulo hormonal à tireoide? Nós temos que saber que o estímulo vem desde lá do hipotálamo, né? Que libera o TRH. O TRH estimula a hipófise a liberar o TSH. E o TSH estimula a tireoide a liberar o hormônio tiroidiano. Ok? Muito bem. E o TSH também tem uma ação trófica sobre a tireoide. Quando eu tenho um hipertiroidismo, eu tenho um aumento do hormônio, automaticamente eu vou ter um feedback negativo e eu vou ter a diminuição do TSH. Porque se eu estou tendo muito hormônio, eu não preciso do TSH para estimular. Então, hormônio alto, TSH baixo, hipertiroidismo. Quando eu tenho um hipotiroidismo, eu vou ter baixa do hormônio tiroidiano, mas aí eu vou ter aumento do TSH. O TSH vai aumentar na tentativa de estimular a glândula. Ok? Aí, então, dosando esses dois hormônios, é que eu faço o diagnóstico. Fechou? Fechou. Muito bem. O tratamento para hipertiroidismo. Nós temos os fármacos antitiroidianos. O mais comum é o propiltiuracil. Propiltiuracil. O propiltiuracil, ele é um fármaco que inibe a organificação, né? Inibe a síntese do hormônio tiroidiano. Além de inibir a síntese do hormônio, ele também inibe a conversão do T4 em T3 a nível periférico. Certo? Então, ele é bastante utilizado. Ok? Muito bem. Além desses fármacos antitiroidianos, né? O propiltiuracil, em algum caso de hipertiroidismo, nós também podemos utilizar o iodo radioativo. O iodo radioativo, nós temos o iodo 131, isótopo 131. Como que esse iodo ele age? Você faz uso dele, ele vai ser absorvido e ele vai para a tireoide. Lá dentro da tireoide, pela ação de enzimas, ele vai liberar partículas radioativas, principalmente partícula beta. E essa partícula radioativa,
ela é citotóxica, ela mata a célula tiroidiana. Então, ela vai matando as células tiroidianas. E aí, então, você vai perdendo células tiroidianas. E aí, automaticamente, você vai perdendo a síntese de hormônio. Tá? Só que isso é um tratamento também meio longo, tá? Só que quando se usa o iodo radioativo, a tendência é difícil você controlar, né? Quanto que se usa, quanto que se mata de célula. Então, normalmente você passa da medida e torna aquela pessoa de hipertiroidiana para hipotiroidiana. Você vira um hipotiroidismo. Mas é preferível ter um hipo do que um hiper, porque o hipo você controla muito mais fácil, bem melhor do que o hiper, tá? O hipo a gente só faz a reposição hormonal, ok? O iodo em si, ele é a matéria-prima, né, para ter a síntese do hormônio tiroidiano. A tiroide precisa captar o iodo do nosso sangue para ter a sua síntese. Só que nós não sintetizamos iodo. O iodo nosso vem da alimentação. Então, principalmente o nosso sal de cozinha, que é iodado, né? Que é justamente para suprir a necessidade diária de iodo. Agora, quando eu tenho excesso de iodo, o excesso de iodo no sangue, ele inibe a captação dele próprio pela a tireoide. A tireoide não consegue captar o iodo quando ele está em alta concentração no sangue. E esse aumento de iodo na circulação é a única forma que se tem de evitar a secreção do hormônio tiroidiano. A única forma que se tem para inibir a liberação daquele hormônio que está armazenado na tiroide é através do aumento do iodo na circulação. Ok? Não existe outra forma. Beleza? E existe também cirurgias, né, para a retirada de tireoide. Quando você vai fazer a cirurgia, a retirada, ou quando você vai usar o iodo radioativo, é necessário usar antes, pelo menos 1 a 2 meses antes, um antitiroidiano, o propiltiuracil. Por quê? Porque você precisa inibir a síntese de hormônio antes de fazer a cirurgia ou antes de usar o iodo radioativo. Por quê? Porque a tireoide é a única glândula que sintetiza e armazena grande quantidade de hormônio. Quando você faz a cirurgia, então você vai ter a manipulação da tireoide. A manipulação faz com que ela libere grande quantidade de hormônio para a circulação. A mesma forma, quando você usa o iodo radioativo, que ele começa a destruir as células, essas células que estão sendo destruídas acabam liberando esse hormônio que está armazenado dentro dela. Então, tanto a cirurgia quanto o uso de hormônio, o uso de iodo radioativo, pode liberar muito hormônio tiroidiano para a circulação. E isso pode ser perigoso, porque eles aumentam muito a atividade cardíaca. Então, para evitar essas complicações, você inibe a síntese hormonal. Só que esses fármacos precisam ser utilizados no mínimo 30 dias antes.
E por que isso? Porque o hormônio armazenado, a tireoide, é suficiente para suprir a necessidade por 30 a 40 dias. É tranquilo. Tudo bem? Beleza. E a única forma de se tratar o hipotireoidismo é administrando iodo radioativo. Pelo amor de Deus. A única forma de se tratar o hipotireoidismo é administrando hormônio. Que iodo radioativo, pelo amor de Deus. Hormônio não tem outra forma. Certo? É fazer a reposição. Beleza? Professor, Oi. o senhor falou do PTU na aula que o senhor deu, e disse que ele faz alguma coisa específica. O PTU, eu não estou lembrando o que o senhor disse. Não sei se foi sobre desiodação. O IPTU, além de inibir a iodação, a oxidação, né? Ele também inibe a conversão de T4 em T3 a nível periférico. Que seria essa desiodação, né? A desiodação, exatamente. Ok. Ok. O que mais aí? Eu acho que só isso. Tiroide, só isso. E aí nós falamos do remodelagem óssea, né? Onde nós falamos do osteoclasto e osteoblasto. Né? Osteoclasto, responsável pela corrosão, e o osteoblasto pela reposição. Né? Comentamos que o estrógeno é um protetor ósseo, né? Por isso que as mulheres antes da menopausa não têm problemas ósseos, porque ele vai lá e protege. Nós falamos dos hormônios, o paratormônio, que ele é o responsável por manter o cálcio no sangue, nem que ele tenha que tirar do osso, mas ele mantém o nível sanguíneo de cálcio. A calcitonina, ela entra em ação quando eu tenho muito cálcio no sangue. Ela inibe o paratormônio e leva o cálcio para os ossos. Né? E nós temos a vitamina D. A vitamina D, ela é importantíssima para a absorção do cálcio, né? É importante isso. A vitamina D potencializa a absorção de cálcio. Então, quando a mulher lá, né, vai fazer a densitometria, está lá com osteopenia, né, começa a fazer a reposição de cálcio, então esse cálcio também precisa ser feito junto com a vitamina D. Ok? Muito bem. As complicações que nós temos na remodelagem óssea é osteoporose, né? E aí nós temos algumas formas de tratamento. Nós falamos dos bifosfonatos, né? Fugiu o nome agora. Bifosfonatos. Alendronato, o bandronato, esses fármacos, né? O que eles fazem, esses fármacos? Eles se depositam nos ossos, né? E quando o osteoclasto faz a reabsorção do osso, dentro do osteoclasto, esses fármacos vão inibir uma via de metabolização do osteoclasto, provocando a morte dele. Então, eles matam o osteoclasto. E tem esses bifosfonatos mais novos, que tem um componente de nitrogênio, que também deixa o osso mais duro, né? Não solubiliza,
com muita facilidade, não forma aquelas bordas em escova. Então, o osteoclasto tem dificuldade em corroer. E aí, então, acaba dando mais resistência aos ossos. Ok? Muito bem. Temos também os fármacos que são moduladores de estrógeno, né? O raloxifeno. Ele age de forma agonista sobre o osso e antagonista no fígado, né? E nas mamas. Só que o problema dele pode induzir o tromboembolismo venoso. Então tem que tomar um certo cuidado. Agora, lembra que eu falei que nós temos um controle fisiológico de síntese de osteoclasto, né? Onde nós temos uma célula precursora de osteoclasto e nós temos o osteoblasto. Essa célula precursora de osteoclasto, ela tem um ligante, né? Um receptor chamado RANKL. E o osteoblasto tem o RANK. E os dois precisam se ligar para formar o osteoclasto. Fisiologicamente, nós temos a proteína osteoprotegerina que se liga a esse RANK, não deixando ele se ligar ao RANKL. E aí você não tem a síntese de osteoclasto. E então foi criado esta osteoprotegerina recombinante, onde se faz a aplicação dela e ela se liga a esses RANKL, não deixando formar o osteoclasto. E nós temos também anticorpo, né? Anticorpo contra o RANKL. Esse está sendo bastante utilizado hoje, tá? Esse anticorpo contra o RANKL. Até eu dei um nome aí, comercial, a Prolia, né? Uma injeçãozinha subcutânea, 2 vezes por ano só, uma a cada 6 meses, funciona muito bem, está funcionando bem, está aumentando a matriz óssea. Tá? Então, é isso que nós temos aí de tratamento para osteoporose. Uma coisa que muita gente vai perguntar para vocês, né? Por que o médico mandou eu tomar o alendronato de manhã, em jejum, e ficar meia hora em pé? Isso aí, tá? Porque a melhor hora de se ter uma boa absorção é o jejum. E esses fármacos, eles estimulam o refluxo gastroesofágico. Então, não é que você tenha que ficar em pé, mas você não pode deitar, tá? Não pode. Então, você tem que ficar na posição ou sentado ou em pé, né? Para não ter estímulo de refluxo. Ok? Beleza? E lembrando sempre que a vitamina D é muito importante na associação com cálcio para aumentar a absorção de cálcio e você acaba tendo também uma prevenção muito boa de fraturas ósseas. A Doris não para. Vai. Tudo bem, gente? E aí, eu acho que nós encerramos a revisão. Se vocês repararam, a Doris, ela fica se olhando no espelho, ela fica assustada. Gente, dormiram? Estão dormindo? Nada.